O mundo muda, gira, se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós. Viaje no tempo. Estamos aqui com mais um episódio do Time Thinkers e a gente não pode deixar de pedir o apoio de vocês se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube, né, dando like nos nossos vídeos para que a gente possa impulsionar e levar informações para mais pessoas. Lembrando que também estamos em outras plataformas de áudio como Spotify, Deezer, e sempre importante que vocês vão lá, quando possível, ative também o sininho no Instagram, Time Thinkers em todas as plataformas. E hoje, quando você pensa que o Time Thinkers já inventou de tudo, já tivemos aqui 3 pessoas na mesa, 4 pessoas na mesa, 5 pessoas com Meta Time Thinkers. Hoje eu tenho eu e Cláudio Quila. Time Thinkers. Somente nós dois, Cláudio, hoje aqui num episódio diferente, mas que o tema é um tema que eu sempre quis conversar com você com mais profundidade, que é governança de internet. E assim, para quem não sabe, é difícil dizer isso, porque eu fico dizendo que Cláudio é especialista nisso, naquilo, né? Mas Cláudio é um dos grandes nomes da governança da internet do Brasil. Eu sei que ele não gosta de se apresentar assim, mas é. E a minha primeira pergunta, meu amigo Quila, é o seguinte: como é que funciona? Porque depois que eu comecei a conviver mais com você, eu comecei a entender que existe um sistema global de governança. E não podia ser diferente porque a iniciativa tem que ser global porque o problema é global. É né? verdade. O mundo está todo conectado por meio da internet. Mas me explique para todos nós como é que funciona esse sistema hoje, né, que parece ter um fórum global de governança e como é que ele está organizado, partindo desse geral até chegar à nossa casinha aqui próximo. Né? E chegou, viu? Chegou mesmo. E chegou em Então, João Pessoa já aqui. Então me conta como é que foi esse processo. Olha, isso é tão delicado, porque primeiro, é um tema muito importante. Segundo, é difícil de explicar, né? E eu, na época, entre 2017 e 2020, que foi quando eu andei mais realmente, né? Eu saí aí por quase 50 países no mundo, era curioso que eu saía de casa. Mas certo? antes que aquele Anderson dos 196 sonhos fique com inveja, né, você fez 50 palestrando, né? Pois, né? Eu devo ter estado em 2 ou 3 países, assim, de passeio. O resto tudo andando a trabalho. Mas não deixa de ser muito interessante, né? Evidentemente muito interessante. Só que eu saí de casa, André, e eu tinha, por exemplo, dificuldade. O pessoal em casa pergunta, você vai fazer o quê? Está metido com o quê? E eu tinha dificuldade de explicar o que era que a gente estava fazendo. Porque governança de internet não é um tema muito importante, mas não é simples, né, de explicar. Acho que isso é interessante. E depois a gente dedicar um tempinho aqui no Time Thinkers, porque é talvez o ambiente de oportunidades profissionais mais interessantes para jovens que queiram aí uma carreira global, que queiram Eu internacionalizar tô fora, a sua então. carreira. Eu tô fora. Jovens de todas as idades. Você é jovem há muito tempo. Então, quem é jovem há muito tempo também Tá tem. certo, tá certo. Né? Então, é um espaço importante, né? É difícil de explicar e tem muitas oportunidades interessantes. A gente teve já... Então, o que é a governança da A internet? governança da internet é o mecanismo, tá certo? É o conjunto de mecanismos, de regulamentos, de pessoas e de fóruns de debate. É isso que a sua pergunta foi, né, primeiro. Como é que está organizado? E de espaços de debate que fazem com que a internet funcione como esse mecanismo global, né, que a gente conhece. Eu digo fóruns porque são vários espaços de debate distintos. Se a gente hoje fala, por exemplo, em gerir a atribuição e coordenar os nomes e números de domínios da internet, hoje isso vai passar pela ICANN, né, que é uma entidade internacional cuja função é coordenar a lista de endereços de internet para que, no final das contas, quando você digite aí timethinkers.com.br, esteja você digitando isso no Brasil, né, na China, na Alemanha, na Austrália, você encontra sempre o mesmo site. Isso é um trabalho coordenado e, como você disse, precisa ser global. Não dá para você fazer isso. Se cada país fizesse o seu, cada um teria o seu, né, timethinkers.com.br. Isso acontece de forma coordenada, global. Isso hoje está centralizado, né? Centralizado é a palavra ruim. Isso hoje está organizado em espaços de discussão distintos, dos quais alguns têm realmente uma relevância muito grande. Um desses movimentos é o movimento, André, de fóruns de governança de internet. Hoje a gente tem ele organizado em 3 instâncias. A gente tem, e acabou de ter, o assunto acabou, né, vindo à pauta por isso, que a gente acabou de ter um fórum da internet no Brasil, aqui em Natal,
né? Poucos dias antes da gente gravar, o fórum se realizou em Natal, Esse ele volta para o costuma se Nordeste. chamar FIB. É o FIB, exatamente. FIB. O FIB é a 12ª edição do Fórum da Internet no Brasil e é um espaço, primeiro, com uma Foi característica... aqui pertinho, na nossa querida Natal. Aqui em Natal. Estive lá de um dia para outro, não pude ficar mais do que isso, mas estive Olhou lá. aquela paisagem feia de Ponta Negra. Não deu, porque foi o evento foi na entrada, perto da Arena das Dunas. Não foi né? no centro de convenções, não chegamos aí mais para dentro, não. Batemos ali e voltamos. É um espaço, característica 1. Aliás, característica 0 do espaço de governança da internet, gente, é multissetorial. Isso é uma adaptação do termo original em inglês, que a gente usa multi-stakeholder, né? Multi-stakeholder. Vários interesses congregados. Quem tem interesses distintos. Eu costumo tentar traduzir stakeholder como mais envolvidos ou impactados. Não sei se... O stake é interesse ou risco, né? Holder é quem tem. Então, quem tem interesse, múltiplas pessoas que têm interesse. A tradução não dá certo para o multissetorial, não, mas para a gente também não ficar sempre fazendo recurso a um termo em inglês, a gente usa multissetorial. Em espanhol se diz múltiplas, o equivalente a múltiplas partes interessadas. Eu acho que é bem aproximado. Por que múltiplas partes interessadas? Porque essa é a forma como a internet foi organizada desde o começo, né? No início, mais engenheiros fazendo máquinas se conectarem umas com as outras, né? Naturalmente, depois vem um viés comercial, econômico. Aí aqui, além do engenheiro, a gente tem uma indústria. Teve até um viés um pouco aí antes, né? Na verdade, era engenheiro com militar, Militar, né? exatamente. O interesse de governo em conectar inteligência militar. Depois, esse engenheiro mais o militar, vem o aspecto comercial. Então, o empreendedor percebe que a internet é um ecossistema de produção de riqueza. E depois disso vem uma camada, que é a camada onde a gente vive. Essa camada militar, ela existe ainda. A de engenheiro, ela existe. A gente não vê, porque ela é transparente. A gente pega o celular e acessa, porque agora, em cima disso tudo, se construi uma camada que a gente chama de camada socioeconômica e humana. É onde a gente se comunica, é onde a gente estuda, é onde a gente se relaciona, né? É onde a gente se informa. Então, essa é uma camada da internet que a gente vê. Essa a gente sente. Só para o pessoal entender que realmente é como se... O mundo da internet, fazendo analogia, né, é como se fosse a atmosfera, né? Tem várias camadas mesmo. Tem. É por isso que a gente vai falar em Dark Web, Deep Web, né, que são camadas que não afloram ou não estão aí com transparência para qualquer pessoa, digamos, acessar. Né? Invisíveis. Num infográfico tradicional da Icon, e aí, gente, tradicional aqui é de 20 anos, tá certo? Não tem tradição milenar da internet, não. Num gráfico tradicional da Icon, que é dos últimos 20 anos, a gente tem 3 camadas de internet. Uma é a camada que a gente chama de infraestrutura, cabo submarino, rede, né, torre de comunicação. É a parte que a gente pega. É engenharia, né? Pronto, engenharia dura. Essa existe, mas a gente não vê. A gente nem se pergunta como é que vai, né? Existe uma camada depois disso... Coisa de matuto, né? Eu estava uma vez em Noronha e aí o pessoal me mostrou alguma coisa e disse, não, aqui é que vem o cabo de fibra ótica. E aí eu nunca tinha parado para pensar que puxaram um cabinho. Vem um cabo mesmo, vem. Físico, que tá ali nadando com os tubarões. Vou lhe dizer mais, cabos submarinos hoje são um ponto de intensa discussão geopolítica. Porque esses cabos permitem algumas conexões que, por exemplo, para a geopolítica mundial são questionáveis. Houve uma discussão grande sobre um cabo da Venezuela direto para o Brasil, de Cuba direto para o Brasil. Né? Um cabo chegando diretamente na Venezuela sem passar pelos Estados Unidos. Porque existe monitoramento. Esse cabo é físico mesmo, gente. Vai com o navio, vai passando no fundo do mar. Eu entendo que a NSA não gostou disso. Essa camada normalmente é invisível. A gente nem se pergunta que ela existe. Mas ela é a estrada. Ela é a estrada, a via. O asfalto. Em cima dessa estrada tem uma camada que a gente chama camada lógica. Se a gente mantiver a analogia da estrada, eu digo que essa é a camada da sinalização. É quando a gente diz, esse computador se comunica com esse celular se comunica com esse através de protocolos de comunicação. Aqui também trabalham engenheiros. De novo, é uma camada invisível, que a gente não pega nela, mas também é... O famoso IP. Os endereços IP, IP, né? os nomes de domínio. Os nomes de domínio, os endereços de IP, elas estão nessa camada, que é como a gente estabeleceu a linguagem de comunicação entre os dispositivos. Essa camada lógica a gente também não vê, né? Mas ela existe. E em cima disso a gente construiu a internet que a gente vê. Os sites, os blogs, a comunicação, os aplicativos, a compra, a educação, o entretenimento, a música. Né? Então, essa é a internet que a gente vê da camada econômica e sociocultural.
Cada uma dessas camadas, André, não é gerida por um país. Onde é que desliga o botão? O governo, durante muito tempo, tiveram essa ideia. Para esse levante popular que não aconteceu, onde é que eu desligo? Qual é o botão que eu puxo para desligar a internet? E ela não tem um botão de desligar. Não tem um cabo que você puxa e ela desliga. Por causa desse caráter descentralizado. Essa descentralização sempre exigiu que a internet fosse, ao invés de regulada... Mas eu deixo aqui, eu já aproveitar para você tirar uma dúvida que eu tenho certeza que é de muita gente. E quando a gente escuta, por exemplo, que a Rússia, dentro desse conflito com a Ucrânia, bloqueou determinados sites na Rússia e não são possíveis para que ela controle o que entra e que sai de informação da guerra. Perfeito. Esses controles nunca são absolutos, mas eles existem. Por que eles existem? Por causa da camada física. A camada física, lá de baixo, para nossos amigos do direito, é a única camada onde a gente pode exercer jurisdição como a gente conhece. Eles cortam o cabo. Porque você pega no lugar, desconecta pega na rede, rede, desconecta no cabo, você faz uma intervenção física. Essa é a única camada física, né? A de infraestrutura da internet. Mas pode ter um controle também algoritmo, não pode bloquear informações que vêm de determinadas origens. A camada física não é a única onde você exerce controle, mas é onde a gente exerce controle da forma tradicional. Pegando nela, tá certo? Cortando ou interrompendo, essa a gente consegue. Quando eu digo que o controle nunca é absoluto, gente, é porque nunca há simplesmente um único ponto de entrada, né, ou um único ponto de transmissão de internet. E os meios agora também já não são os mesmos. Internet a cabo não é a única possibilidade. Tanto que o Elon Musk reposiciona reposiciona uma rede de satélites, permitindo algumas comunicações sobre as quais a Rússia não tem comando. A China tem uma estrutura de comando, né, e controle de internet também muito intensa, mais, como você diz, mais algorítmica, e o que envolve algoritmos, mas também envolve muita gente, tá certo? Não é só máquina por máquina, não. Tem muita gente envolvida. Que teme o exército russo, né? Mas esquece que eles têm um exército hacker, né? Isso é uma questão hoje de Estado também, né? Esse controle cibernético é uma questão... O Brasil tem. Não, eu digo que talvez seja um exército muito mais eficiente do que aquele que está com rifle na mão. Com absoluta certeza. São capacidades estatais e não estatais. A gente diz hoje muito no cenário de governança da internet que existem agentes não estatais envolvidos com ataque de segurança. E isso é complicado do ponto de vista de uma guerra, por exemplo, porque as guerras são declaradas contra entes estatais, né? Você vai declarar uma guerra contra o quê? Contra o grupo Anonymous, contra um grupo não militar, paramilitar. Então, o cenário de governança da internet é muito complexo. Não existem governos que sozinhos decidam. Normalmente, esses arranjos são os arranjos multissetoriais ou multi-stakeholders. E esses arranjos multi-stakeholders estão organizados em espaços distintos. No Brasil, a gente tem assim... Não são os únicos. O FIB, então, participa governo, sociedade, empresas, todo mundo se encontra. O cenário multi-stakeholder da governança da internet, digamos assim, o old school, tradicional, é um cenário para 5 stakeholders. Esse que é velho, tem uns 20 anos. Esse que é velho, tem uns 20 anos. Ele é um cenário multissetorial com 5 stakeholders. Aqui temos governo e indústria. E esses dois conversariam de qualquer forma. Concorda? Porque o governo tem meio e a indústria tem interesse. Sempre eles conseguem conversar. Qual é a novidade de um arranjo multi-stakeholder? Ele inclui outros atores que normalmente não estariam nessa mesa de negociação. Academia, comunidade técnica, sociedade civil. Eu começo a enxergar um outro stakeholder aqui específico, ele normalmente está diluído aqui nesses 5. Mas eu já propus e já chamei, inclusive, para diversas outras rodas de conversa, um 6º stakeholder que é a juventude. Principalmente quando eu comecei a falar muito de futuro do trabalho. Eu não me via com muito cabelo branco, tendo pouco futuro e não querendo muito trabalho para frente, né? Não me via como um bom condutor de discussões sobre o futuro do trabalho. Então, a gente acha que a juventude, tem alguns textos escritos nesse sentido também, que a juventude é um outro stakeholder que, embora esteja diluída aqui horizontalmente nesses outros, merece um lugar nessa mesa. E isso é dinâmico. Os espaços multissetoriais sempre comportam... Só para pegar o gancho, viu? Outras... Essa sua ideia casa muito com aquela ideia que é típica do direito ambiental, que é um direito intergeracional e que fala das futuras gerações. Então, você talvez esteja trazendo para o direito digital, lato sensu, né? O direito cibernético para alguns, essa ideia que ele tem que ser também um direito intergeracional, porque a gente tem que olhar, na verdade... preparar um caminho que não é necessariamente para quem está aqui, mas quem está por vir, né? Eu tive não por acaso, eu acho um seminário de direito intergeracional na época do doutorado, eu acho que aquilo me marcou muito, né? De você
fazer planejamento futuro de situações jurídicas muito delicadas com base na sua experiência do que foi, né? Não necessariamente é a decisão mais legítima para frente. Então, a gente tem esses stakeholders, são esses 5 tradicionais, mais esse 6º que vem ganhando espaço, e há, como eu disse, vários espaços de debate, vários fóruns de debate. Mas qual é o mais global? Existe um global que é Existe um global oficial, decorrente da agenda de Tunis, né, da cúpula da Sociedade da Informação, que é um movimento de 2005. Essa cúpula da Sociedade de Informação fez com que a já está quase virando tradicional, né? Com 15, 17 anos. Já virou clássico, né? Já é um clássico. Essa cúpula faz com que a Organização das Nações Unidas, através de uma secretaria especial da Unesco, organize um Fórum Mundial de Governança da Internet. A sigla conhecida é IGF, né? Que é a sigla para Internet Governance Forum. Nós chegamos aí no desde 2000, agora eu perdi a conta agora dos IGF, já no décimo, da pandemia. 15 anos, a periodicidade é o que? É anual. É normalmente um evento ao final de cada ano e que nós temos aí 15 ou 16, já chegou em João Pessoa. Ele já veio a João Pessoa. Ele esteve no Brasil 2 vezes, uma das quais em João Pessoa em 2015, não faz muito tempo. Então, em 2015, se a gente quiser colocar assim, um dos eventos de governança da internet mais importantes do mundo... Isso eu não lembrava. Pois é. Eu vivia na Bélgica e na época era passagem de verão para João Pessoa, não tinha condição, não tive condição de vir. Perdi o IGF de João Pessoa. Já foi a quantos? Eu já fui a 6. A partir do ano seguinte, eu não perdi nem... Aliás, perdi esse ano, que foi o de o da 2021. Você já tem pelo menos um cartãozinho de fidelidade. Eu faço parte do Expert Group, né, do Fórum Mundial de Governança da Internet. A partir do ano seguinte, que foi 2016, Guadalajara, aí eu estive em todos até o final da pandemia. O ano passado foi em Katowice. Aquela Guadalajara que viu a famosa seleção de 70. A Guadalajara de Pelé, Jairzinho e Rivelina. E qual é o próximo? Onde é que vai ser o próximo IGF? O próximo IGF acaba de ser decidido que será em Addis Abeba, na Etiópia, né? Então nós teremos um IGF voltando, esse grande evento organizado, eu digo um grande evento, porque não é o único, como eu disse, mas esse é formalmente organizado pela Organização das Nações Unidas. Tem um debate multissetorial tão profundo, André, que nem a agenda é definida somente pela ONU. A agenda é definida multissetorialmente, né, por esses stakeholders todos. Ela é debatida entre abril e junho, definida entre junho e julho por um comitê global, multissetorial, com integrantes de várias partes do mundo, de vários segmentos. E aí essas sessões acontecem durante o IGF, que é um encontro que hoje está para 3 ou 4 dias, mais um Day Zero, né, que é um dia onde acontecem algumas discussões preliminares. Ao longo desses dias, para que vocês tenham ideia, gente, acontecem algo em torno de 200 a 300 sessões. Então, em uma mesma hora, nós temos entre 10 e 12 sessões simultâneas. É um evento incrível de você conhecer, mas que a gente também tem que se preparar um pouquinho para ir, porque senão na hora você quer ver. Evidentemente, muita coisa é interessante, você não consegue ver tudo, né? E a gente precisa estar um pouco preparado. E o Brasil tem um ótimo histórico. Que os eventos acadêmicos grandes, pelo menos, né? Em minha experiência não é tão vasta, mas eu participei de vários Compeds, que é o considerado o maior evento da Academia Brasileira de Direito, né? Que a pós-graduação jurídica organiza. E aí eu penso que é normalmente num local com muitas salas. Sim. Cada sala tem uma temática, às vezes temáticas muito próximas, é verdade, mas aí cabe a você se organizar bem. Mas é aquele tipo de evento que você sai com a cabeça fervilhando, porque eu acho que você vê tudo acontecendo no estado da arte, né? Aquela discussão sempre do que está mais atualizado. Eu costumo dizer que a gente sempre está olhando para as questões que estão no tubo de ensaio e que vão estourar aí nos próximos meses aí no cenário da internet, como negócio, como espaço de manifestação pessoal, cultural, social, política, econômica. São várias dimensões. O GF não é um espaço exclusivamente regulatório, é um fórum, e acho que aqui tem outra importância, uma distinção importante que você falou, André. Não é um evento acadêmico. Nenhum fórum de governança da internet normalmente é um evento acadêmico. É um fórum mesmo. E quando eu digo fórum, é um microfone no meio da sala, né? 2 microfones assim no meio de um salão grande, um painel de debates em que ninguém fala mais do que 5 minutos, tá certo? E é 5 minutos mesmo. Costumo dizer a meus alunos que é um ótimo exercício de gestão do tempo. Porque num fórum de governança da internet, você passou dos seus 5 minutos, o microfone está cortado. Acabou. Ninguém tem 5, não. Em Paris, 2018, o presidente Emmanuel Macron, que abriu
o IGF, junto com a gente, e o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, tiveram 15. 15. Em 2019, em Berlim, a então chanceler Angela Merkel teve 15. 15, tá certo? A gente é 5, se for o organizador de um painel, tem 6, 7. Intervenção do chão, do microfone ou remota, todos esses eventos, André, são transmitidos gratuitamente pela internet. Nenhum deles, os fóruns, cobra inscrição de ninguém. Então, toda a participação em loco é gratuita para quem conseguir ir. Quando a participação é remota, também é gratuita. Transmissão ao vivo, todos gravados na internet, o que significa que a gente tem uma base, um repositório de recursos sobre como as discussões sobre a internet evoluem, que é riquíssimo, riquíssimo para todo mundo que quiser acompanhar essa discussão. Está tudo no YouTube, por tudo exemplo. No YouTube. Para quem botar lá tudo IGF, né, fórum... Colocar IGF pelo ano, IGF 2018, IGF 2019, todas as discussões vão estar lá. Não é um evento acadêmico. Tem um evento acadêmico dessa rede de ecossistema que chama GigaNet. Esse é um evento acadêmico. É de pesquisadores sobre governança da internet. Já participei, normalmente acontece na mesma cidade em que o IGF acontece, no dia 0. Né? Junta todo mundo, coloca lá no dia 0 a parte de discussão acadêmica. A partir daí, é como é que a desinformação está batendo no teu país. Tá certo? Como é que os influenciadores digitais precisam se proteger das plataformas em tal região. Como é que a língua espanhola está sendo utilizada como produção de conteúdo em educação na América Latina. Então, controle de conteúdo, tudo isso é tema... Isso. O IGF normalmente tem 2 ou 3 grandes eixos, mas há uma liberdade enorme de discussão. Nessas 300 sessões acontece, né, de tudo. Não é acadêmico, é um fórum de debate, é para discutir ideias práticas, e tem um negócio que me encantou, acho que eu nunca tinha visto isso, nunca imaginava uma coisa dessa. Tem língua oficial? Tem. A gente normalmente, as sessões são normalmente em inglês, mas como é um evento das Nações Unidas, todas as sessões principais têm a utilização dos 6 idiomas oficiais das Nações Unidas. Então, numa grande sessão, você sempre terá inglês, francês, espanhol, né, chinês, russo e árabe, numa grande sessão. Não é possível você fazer isso para 12 sessões simultâneas ao longo de uma semana inteira. Então, por exemplo, tem uma sessão de discussões sobre a América Latina, aí vai ter português e espanhol. Né? Uma discussão na francofonia, ali vai ter só quem fala francês, uma discussão árabe, mas em regra, no salão principal, né? No salão, por exemplo, lá no quartel-geral da Unesco, em Paris, o que ia para o salão principal estava disponível em 6 idiomas, e os 6 idiomas estão gravados, gente, em canais separados do YouTube. Você consegue ver, por exemplo, uma discussão em espanhol que aconteceu em 2018, lá no quartel-general da Unesco. E uma coisa, sobre a organização, André, que é interessante, eu queria depois falar sobre as oportunidades, gente, que é uma fonte ótima de oportunidades. Mas sobre a organização, me chamou muita atenção uma vez um fato de eu tinha lá uma colocação para fazer no primeiro IGF que fui, e aí eu fui de um lado da sala, tinha um microfone, e eu olhei do outro lado da sala, tinha um embaixador brasileiro especializado em questões, né, de governança de internet e regulação do espaço digital. E aí a hierarquia natural me dizia que eu tinha que esperar o embaixador, né? E o condutor do debate, na hora que eu cheguei, ele me apontou e disse, olha, professor, primeiro. Né? E aí foi que eu percebi que é um ambiente que coloca... É claro que nem todo mundo é absolutamente igual, né? Tem uns mais iguais do que os outros. Mas o sentimento de quem trabalha no multissetorialismo é esse sentimento de espaços ocupados em condição de igualdade. O governo, embora organize... Busca por uma simetria, pelo menos uma simetria informacional. Existe. Né? E existe, sabe por quê? Porque não havia outra forma, André, de um professor de uma universidade pública do interior da Paraíba, tá certo? Ocupar o espaço que eu acabei ocupando se não tivesse alguma boa vontade de distribuir esse espaço de forma equitativa. Porque lá eu estou disputando espaço com um gestor de políticas públicas do Meta, Facebook, global, um embaixador da Suíça, né? O Jack Ma, o fundador do Alibaba. Então, assim, não há como você... Os maiores empreendedores digitais estão todos... chineses, né? Claro que você dá mais atenção e tem mais quando interesse. Desaparece, o povo fica achando que o governo deu fim nele. Tem uns mais iguais do que os outros, mas esse sentimento de que o que você fala é ouvido é muito interessante. Eu acho que para mim, assim, é uma das razões porque eu não saí do espaço ainda. Mas vamos lá, vou lhe desafiar. Se você fosse apontar aí as 5 maiores oportunidades, onde é que você vê aí desse ambiente, de áreas ou de... Enfim. Um fórum de governança da internet, esse global, né, é um espaço muito importante
mas ele também está subdividido. Existem fóruns regionais de governança da internet para cada uma das regiões, pelo menos. A gente tem um fórum regional europeu, um fórum regional latino-americano, que chama LAC-IGF, para efeitos de internet. Curiosamente, a América Latina está junto com o Caribe. O que é o Latin LAC? America and the Caribbean. In the Caribbean. É a América Latina e o Caribe. Então, nós temos o LAC-IGF, que ainda há uma possibilidade, embora remota, da gente trazer para Paraíba, tá certo? Nesse ano. Temos um fórum Asia Pacific, né, a Ásia do Pacífico, temos um fórum africano de governança da internet e temos um fórum da América do Norte de governança da internet. Esses fóruns são regionais. Eles acontecem um pouquinho antes do fórum das Nações Unidas. Então, esse fórum normalmente o da Nações Unidas é novembro, dezembro. Etiópia. Esse desse ano é da Etiópia, novembro, dezembro. Você vai, né, para esse? Eu tenho programação para ir. De 29 de dezembro a Tá voltando a 3. Etiópia? Tô voltando a Etiópia. Já teve lá, né? Tá já certo. tive 2 vezes em solo etíope. Que eu sou doido para pegar um país que esse menino não teve. Não, mas eu tive em solo etíope, no aeroporto de Addis Abeba, mas em conexão. Uma vez para a Índia, outra vez para... Não carimbei passaporte na Etiópia. Não passou na aduana, não conta não. Então, esse fórum global acontece normalmente novembro, dezembro. Os fóruns regionais acontecem um pouquinho antes, julho até setembro. E agora os países, num movimento crescente, também vêm organizando seus fóruns nacionais. O FIB é um dos casos mais consolidados, porque o Brasil tem uma ampla tradição de organização e de gestão multissetorial da internet. Mas, por exemplo, outros países também têm feito seus fóruns nacionais. Participei já de um fórum quando eu estava em Washington, fiz parte do fórum USAIDF, né? O Fórum de Governança da Internet dos Estados Unidos. Eu sou do comitê organizador do primeiro Fórum de Governança da Internet de Honduras. Ajudei a organizar mesmo lá com a UTEATIA, que é a universidade com a qual a gente tem parceria. Então, Honduras tem o IDGF nacional, Peru, Colômbia, 2 fóruns de internet que eu já participei também aqui na América Latina. De forma que a ideia é, pelo menos no cenário dos fóruns de governança, que um país primeiro discuta quais são os seus problemas principais, depois esse país leve ao cenário regional quais são as preocupações comuns e depois que esse cenário regional se chega junte no global. ao global para a gente entender quais são as tendências ali principais. Nesse espaço tem várias oportunidades. Me diga tá 5. Várias oportunidades. Top 5. Number 5. Assim, tem vários sentidos. As oportunidades, por exemplo, para alguém que olha para esse cenário e diz, poxa, eu queria tentar uma carreira internacional, eu queria me situar. Isso é uma oportunidade de internacionalização de carreira. Como é que eu faço? Por onde eu entro? Onde eu chego e quem me ajuda? Né? E aí, eu acho que a minha experiência é particularmente rica nesse sentido, porque uma das portas de entrada, André, são o que a gente chama de escolas de governança de internet. O Brasil, elas são normalmente regionais. A gente tem uma escola africana de governança de internet, uma escola Ásia-Pacífico de governança de internet, uma EuroSig, que é a escola europeia de governança de internet, essa tão bem consolidada que tem uma sede. Acontece em Dresden, na Alemanha, no verão. Tá aí, eu conheci né? Dresden. Olha aí, tá vendo? Eu não conheço. E nós temos aqui no continente... Lindíssimo, Dresden. Pois é. A escola acontece num ambiente maravilhoso, também muito já tradicional. E nós temos aqui, na América Latina, a chamada SIG, a South School on Internet Governance, Escola Sul de Governança de Internet. Mas como o Brasil tem uma tradição muito rica e o Comitê Gestor da Internet do Brasil, que é a entidade que gerencia, maneja, coordena aspectos relacionados à internet no Brasil, tem muita tradição e é um organismo muito bem visto no mundo inteiro. O próprio CGI, Comitê Gestor da Internet do Brasil, organiza anualmente uma escola de governança de internet. Aqui as grandes oportunidades. Por quê? Porque essas escolas costumam ofertar bolsas para que as pessoas se desloquem ao local onde a escola é realizada. Ela foi realizada remotamente durante muito tempo, mas já foi retomada, tá certo? E a ideia é que esses espaços sejam sempre foram híbridos, é importante ressaltar. Nunca ninguém deixou de participar de uma iniciativa dessa porque não tinha dinheiro para viajar. Claro que a experiência para quem vai é diferente, né? De quem a imersão é maior. A imersão é muito maior. Mas assim, a EGI já retomou. Então, normalmente o que o Comitê Gestor da Internet oferece no Brasil, eu não sei exatamente agora quantas vagas, mas oferece 20 ou 30 vagas para que pessoas do Brasil inteiro se desloquem para São Paulo para ter uma semana de imersão em assuntos de governança de internet. E aí você, engenheiro, vai ouvir economia, você, jornalista, vai ouvir direito, tá certo? Você, indústria,
de comércio eletrônico vai ouvir sobre relações internacionais. A ideia é juntar saberes complementares. Durante uma semana, essa imersão está lá e você recebe do CGI o apoio de passagem aérea, estadia, o curso, material e ser parte dessa rede que, no final das contas, é o mais rico. Para, além disso, outras escolas também, a South School Internet Governance, por exemplo, que é uma que eu sou, por acaso, eu sou mais próximo hoje da Escola Sul, que tem origem argentina, do que da própria escola do CGI, embora eu tenha relação com todas elas. A Escola Sul oferece uma bolsa também, um pouco menos de recursos, mas oferece também um hotel e o curso. A escola europeia, acho que até se paga para frequentar, cada um tem a sua organização, mas essa é uma oportunidade de entrada. As escolas de governança, por quê? Porque você não sabe ainda, se você se faz a pergunta na primeira vez, eu sou filho da Escola Sul de Governança da Internet 2015 São José da Costa Rica. Comecei lá. E no meu primeiro dia, uma jornalista costarriquenha me perguntou lá em público a todo mundo, essa governança da internet se come com o quê? E aquilo ficou na minha cabeça porque eu não conseguia explicar em casa o que eu fazia, né? E a resposta a essa pergunta me ajudou, as respostas a essa pergunta me ajudaram a desenhar o meu discurso sobre governança de internet. Então, se você não sabe com o que se come governança de internet, a porta de entrada, naturalmente, é uma escola de governança que normalmente tem esse suporte financeiro para a gente chegar para o cidadão brasileiro, um dos melhores suportes financeiros que há. Para outra porta de entrada é a participação nos fóruns, tá certo? E essa participação nos fóruns é uma participação que também é suportada. Eu fico imaginando, nos fóruns existe uma espécie de olheiros, né? É prévio. Tem. Eu já fui... Assim, eu acho que, como é um tema que você colocou, inclusive para a sua proposta, é um dos stakeholders que tem que se agregar é a juventude, eu penso que é um ambiente que atrai naturalmente os jovens, sim, né? E jovens de diversas formações acadêmicas, formais, e a gente ainda está preso a isso, que a gente já sabe que isso está mudando. Sim, né? Claro. Mas, de alguma forma, esses jovens participam do painel e eu penso que ali pode ser uma boa oportunidade para que olheiros, seja das empresas, do governo, de qualquer área, acabem pescando algumas figuras definitivamente, ali. Definitivamente. Tanto nas escolas, como nessa outra oportunidade que eu ia mencionar dos fóruns, tem sempre gente, né, desses stakeholders que estão prontos ali para... Esses projetos nunca acabam. Vocês devem concordar aí que a nossa migração para utilizar a internet como espaço de convivência, ela só tende a ser mais intensa, né? Então, as grandes plataformas costumam mesmo encontrar ali bons parceiros para os seus projetos, contratar profissionais, até os governos mesmo, os governos que têm mais liberdade de contratação ou para projetos temporários, costumam olhar para aqueles espaços como espaço de pessoas preparadas para contribuir, né? Mas nos próprios fóruns, André, há programas que ajudam o onboarding, né? A trazer aquela pessoa que normalmente ali saiu da escola ou tem interesse a começar a se integrar. O Fórum da Internet do Brasil, por exemplo, leva jovens, agora em Natal aí tinha acho que 2 dezenas de jovens, para quem o CGI cobre passagem, estadia e uma diária e, como você perguntou, formação prévia. Aí desse movimento no CGI eu participei como um mentor prévio daqueles jovens que iam. Por quê? Porque se você tem 3, 4, 5 sessões simultâneas e o jovem ainda não... O jovem de qualquer idade, né? O novato ainda não entendeu o que aquilo quer dizer, é preciso que ele tenha uma preparação mínima. A gente faz sessões preliminares de 1 a 2 horas sobre vários temas, para que quando ele chegue lá, naquele espaço, ele saiba mais ou menos situado, quem né? é quem, qual é o tema que vai se discutir, quais são as tendências para o futuro, e ali ele se situa. Fórum Brasil tem isso, e esse apoio vem do CGI. Outros fóruns de governança também têm mecanismos de apoio. O LAC tem bolsas, normalmente a bolsa do LAC é uma ou outra, ou passagem ou estadia, né? E aí a pessoa tem que bancar a outra parte do que é despesa. E o Fórum de Governança da Internet também tem algumas bolsas que podem vir ou do CGI, acho que nesse momento no Brasil a gente tem bolsas passíveis de serem conseguidas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que leva entre 10 e 15 jovens para cada fórum desse, que esse ano é na Etiópia,
A Secretaria do IGF, salvo engano, também dispõe de alguma ajuda financeira, mas aí, evidentemente, que é muito concorrido, porque são muitos jovens para poucas vagas. E outras instituições, só para concluir, como, por exemplo, uma ONG chamada Internet Society, que é uma organização global também, que presta diversos serviços, né, na governança de internet, participa do cenário de governança, ela também escolhe entre 15 a 20 o que ela chama de embaixadores. Né? E esses embaixadores também são levados com investimento na Internet Society para viver o cenário de governança. A partir daquelas pessoas que são levadas ali, claro que há olhos em cima delas, tem que prestar relatório, o que é que fizeram, quais foram as sessões que assistiram, e às vezes até, como o CGI fala, dá alguma contribuição de volta na formação das novas gerações, né, de quem está chegando. Mas dentro desse cenário, que é um cenário, por essência, plural, diverso, e às vezes eu penso, né, que não há uma ideia de restrição, mas quais são as carreiras de profissionais que comumente habitam esse ecossistema? Sim, curioso. A gente sempre tem profissionais de carreiras jurídicas. Muitos dos brasileiros que estão lá são de carreiras jurídicas, embora não seja jurídico de gravata e paletó. Regulador tem em todo canto. Mas tem muito, André. E a gente olha para isso quando a gente pensa, por exemplo, na orientação de um filho. Muita gente de outras áreas. As áreas de tecnologia, telecomunicações, engenharia são absolutamente presentes. Mas aí também não é. Do mesmo jeito que o advogado não é advogado de paletó e gravata, o engenheiro também não é um engenheiro isolado do mundo. Concorda? É preciso que o engenheiro tenha alguma noção de relações internacionais, de geopolítica, de regulação. Então, todas as carreiras que se complementam estão ali. Muitas pessoas de relações internacionais, de ciência política, né? Muitos dos colaboradores de C-level, né? do nível de gestão das plataformas europeias, são pessoas de ciências sociais e ciência política, que é um curso que normalmente a gente não associa tanto, né? Isso, com essa atuação corporativa, né? No Brasil. Eles têm muita presença também na União Europeia, pessoas com formação em economia, muita gente com formação em jornalismo. Eu costumo ver pouca gente na área de saúde, mas já há trilhas de discussão. Por exemplo, nós tivemos no IGF, em Paris, em 2018, eu estive organizando como organizador de 12 painéis diferentes. E um desses painéis era um painel de discussão sobre venda remota de medicamentos. Tá certo? Esse era um painel absolutamente dominado por profissionais da área de saúde, farmacêuticos e médicos também. Porque aí fica claro que tem uma grande indústria também interessada, claro. Tem muita coisa aí. Mas eu penso que já é hora de ter alguma coisa na área de psicologia e medicina do homem conectum. Homem conectado, esse homem que passa o tempo todo bombardeado por informação eu tenho visto. E que imerso nessa cadeia, né, algorítmica, que não consegue mais se desvencilhar dela. Tenho visto muitos programas de bem-estar ao longo do último ano, muitas empresas preocupadas com programas de bem-estar. Salvo engano, o príncipe Harry, é o mais novo, é o Harry, não? Harry, meu amigo. Eu acho que é o príncipe Harry, quando se desliga da família real, quando abdica dessa forma de viver na família real e aceita uma proposta de emprego, primeira proposta de emprego... É o príncipe do povo. É o príncipe do povo. A primeira proposta de emprego que ele aceita é nos Estados Unidos, vinculada a uma campanha de sanidade mental relacionada à internet. Eu tenho visto muitos programas de integridade de empresas, de grandes corporações ao longo do último ano, se dedicarem a essa causa. Eu ainda não vi essa causa. É muito curioso você pensar, porque eu ainda não vi essa causa ganhar o palco, né, de um evento como o IGF, como, por exemplo, desinformação, né, como controle de moderação de conteúdo ganhou ao longo dos últimos anos. Fake news, etc. Mas certamente acontece. A programação não está definida ainda e, de repente, a gente ainda tem um jeitinho de interferir aí. Meu amigo Kila, a gente sabe que o tempo aqui no Time Fix é importante, mas eu não posso deixar de lhe perguntar uma curiosidade, pelo menos para a gente ilustrar as discussões, se você puder. Né? Por exemplo, já no IGF ou mesmo no FIB, né, a gente já tem discussões, por exemplo, de regulação do metaverso. Já há essa preocupação, e é porque eu estou dizendo isso só para a gente tentar dar um exemplo prático de como é que a governança trata um problema que pode surgir. Recentemente, e misturando sempre, né, puxando um pouco para a minha sardinha para poder entender o papo e participar, eu vi umas discussões que me pareceu, já antecipando um pouco minha opinião,
um pouco exagerada, mas a turma discutindo propriedade, por exemplo, intelectual dentro do ambiente do metaverso. E assim, me assustou um pouco com uma certa tentativa, e aí não deliberadamente, mas me parece com interesse da grande plataforma, e aqui a gente não tem por que não nomear, o Facebook, né, querendo quase que argumentar algo do tipo assim, o metaverso é outro mundo, o metaverso é outra realidade. E aí, como se talvez o metaverso não tivesse o direito que nós conhecemos, mas agora a gente vai ter o jus meta, ou algo do tipo. É como se uma marca, por exemplo, só para trazer um problema, né, que está registrada no nosso mundo, tivesse livre de ocupação e apropriação no metaverso. E isso me preocupou bastante. Como é que tá? Esse é um tipo, primeiro, né, dentro do meu desconhecimento, você pode dizer, não, André, isso não é um tipo de discussão que nós temos lá. Ou se for, né, como é que se é tratado uma hipótese de uma discussão como essa? Chama todos os interessados e bota na mesa para conversar, ou escuta uma opinião mais de um? Como é que é isso lá? Assim, acho que para começar, é interessante dizer, André, que as discussões nos fóruns de governança, elas não têm caráter de deliberação para que a gente apresente projetos de lei. Então, não sai diretamente de um fórum de governança da internet nenhuma proposta de tratado internacional. E a gente não decide nada, até porque a gente não tem mandato nem legitimidade para nada. Então não há práticas de lei diferentes. Não. A ideia é realmente um espaço de discussão. Aí, como espaço de discussão, sim, todo o tema vem. Eu não sei se dá tempo para o IGF, certamente dá, porque nós estamos ainda terminando a definição de agenda, e para o IGF da Etiópia, seguramente haverá mesas puxando o metaverso para dentro da discussão. Como esse anúncio foi feito pelo Meta ao final do ano passado, ele deu tempo de ser refletido em tudo. Agora, no FIB em Natal, nós tivemos uma mesa coordenada pelo professor Ricardo Oliveira, aqui de São Paulo, mas ainda muito exploratória, tá certo? Muito exploratória, metaversos, eu gosto sempre de usar o plural, né? Realidade, assim, eu gosto do plural e gosto também de questionar conceitos. Eu vou dizer assim, realidades estendidas, aumentadas, né, e ampliadas. Não, começa daí, né? Porque metaverso é uma marca, né? Pois é. Então já começa aí, para a turma entender, é como se chamar a fotocópia de Xerox. De Xerox, pois é. Xerox é uma marca. Então a gente tem que começar a entender que vai ter outras plataformas, sim, com outros universos virtuais que você vai poder acessar. Por isso que acho que... Do mesmo jeito, fazendo outra analogia para a turma acompanhar, que a blockchain não é só a do Bitcoin, né? Nós temos a Ethereum e tantas outras que surgiram a partir daí. Eu estou chamando ou de metaversos, para deixar claro que nós temos cenários plurais, né? Podia estar usando uma expressão universos paralelos ou alternativos, embora isso ficasse assim meio pirado demais. É o táxi lunar. Mas assim, se a gente for olhar, para mim, hoje a melhor descrição para esse cenário são de realidades, cenários de realidades aumentadas, estendidas ou ampliadas, tá certo? Essas realidades já estão presentes, elas vão alterar a nossa vida, o nosso dia a dia. A gente já enxerga hoje uma ou outra publicação tem um e-book sobre metaverso de um bom escritório aqui, coordenado por um bom escritório no estado de São Paulo, mas que a gente olha os textos, por enquanto são publicados de 2 ou 3 páginas, pequenos ensaios. O que é que eles estão fazendo? Problematização, mapeamento de problematização, é isso que a gente tem hoje, né, em termos de metaverso. A prática está mais envolvida? Tá. Para quem está com óculos de console, aí já tem jogo, já tem vídeos, né? Já tem universos de trabalho. Já tem reunião. Reuniões virtuais. Então já estão acontecendo coisas ali, já estão acontecendo também disputas, propriedade imobiliária, né? Em realidade estendida, aumentada. Então, as discussões já estão ali. Eu não estou vendo não identifiquei até agora nenhuma discussão que pretenda flexibilizar o que existe de mais sagrado nos Estados Unidos, tá certo? Né? Depois da Constituição, o que existe de mais sagrado para a economia norte-americana, que é a propriedade intelectual. Não vi ainda nenhuma proposta viável de flexibilização de propriedade intelectual. O que eu vejo é exatamente o contrário. A tentativa de marcas já estabelecidas, de um branding já construído, de explorar novos espaços comerciais, de gerar novas experiências com usuários, né? Mas, como é uma discussão que chegou à primeira mesa de trabalho de um fórum agora, em Natal, e chegará à primeira mesa de um fórum global ainda em dezembro, tem então espaço para o suspense, cenas para um próximo capítulo, né? Ô, Esquila, eu acho que o tema é riquíssimo, né? Como você disse aí,
ficou claro que as oportunidades são oportunidades profissionais de diversas áreas, são oportunidades acadêmicas em diversas áreas, né? E eu diria, quando acadêmicas, não só de pesquisa, mas como você mesmo, né? Que já me ensinou, como de capacitação, né? Sim, porque tem você, muito redesenho de carreira, André, nessas você oportunidades. pode, a partir de... É um mundo tão novo que uma pessoa com pouco tempo... Eu tenho dito muito isso, né? A gente que acaba se relacionando muito com a juventude em começo de carreira, e a gente diz, gente, é tanta oportunidade aí. O problema é que se você quiser ser uma referência e nenhum demérito a esse desejo, e é possível, em direito civil, você vai ser, mas você vai ter uma concorrência. É verdade. O direito civil está aí desde sempre, então temos especialistas de direito civil com 50 anos de carreira, e você vai bater de frente com essa concorrência. Mas se você resolve ser, por exemplo, especialista em metaverso, o maior especialista em metaverso, Mark Zuckerberg, tem quantos anos? Tem 10 meses de experiência prática. Ele tem aí, vamos supor que ele tem de programação uns 3 anos aí, ou mais, não sei. Que o projeto vem de 3 anos. De 3 anos. Então, assim, qual é a melhor concorrência de você bater de frente? E talvez você não vai se capacitar em um mês, não é essa a ideia. Ninguém aqui vende facilidade, né? A gente gosta do mundo real e muito claro. Mas com talvez um ano de imersão em fóruns, em outros momentos de debate, em muito esforço pessoal de informação e de desejo, você começa já a estar pronto para capacitar quem não tem essa sua experiência. Nós temos em proteção de dados e privacidade no Brasil grandes especialistas, referência em mercado, que há 2 anos não tinham tocado no tema. Então é uma área que permite essa especialização. Depende, evidentemente, do apetite que você tem, né, para consumir, se formar naquele tema novo, mas assim, realmente é como você diz, você não precisa do milênio de experiência, mas precisa de muita dedicação, e é um tema muito aberto aí a participação. É um tema fantástico, a gente ainda vai ter até time thinkers e metaverso e em outras realidades aí estendidas, né, aumentadas, enfim. Então, gente, queria agradecer, Cláudio, aí a aula, né, de governança. Legal o espaço para a gente discutir isso. Eu que convivo com você, eu vejo o seu olho brilhar toda vez que você fala desse tema, e é isso que é importante, que as pessoas entendam. Eu acho que faz parte também da nossa missão, né? Eu acho que como professor, como, né, formador de opinião de uma forma geral, mostrar esse futuro profissional, né, personalizado nas mentes daqueles que estão sempre ali no nosso ambiente acadêmico, cheio de dúvidas, que há novas oportunidades que na nossa época a gente nem imaginaria que um dia aconteceria, e é uma realidade para você e pode ser uma realidade para qualquer um, né, como você colocou, que se dispõe a participar. Então, parabéns primeiro pela sua, né, capacidade, que você sabe que eu tenho essa admiração por você, né, você de fato é um camaleão, né, do nosso aguerrido agreste, né? Porque você se adapta a todos esses ambientes e nos representa sempre brilhando por aí. E é por isso que ele não solta mais ele está em todo evento do IGF, né, do FIB e todas essas outras aí. Tenho certeza que na América Latina ainda está mais formando, né, mas você já vai ser aí um dos capitães do time. Então, parabéns, meu amigo, e agradecer a você aqui essa participação especial nesse Two Time Thinkers, né? É isso. Esse Time Thinkers de 2. Então, você pode se despedir e ficar à vontade. Obrigado, André. Eu acho importante. Eu tenho feito esse trabalho aqui com meus alunos na UEPB. Fiz a convite já aqui com os alunos de Relações Internacionais também da UEPB, mas acho que tem muito a gente aproveitar em termos de cenário para a juventude de todas as idades, né, as oportunidades que estão abertas por esse cenário de governança. Então, eu estou contente aqui que a gente tenha tirado esse tempo para conscientizar o pessoal e quiçá, se a gente puder aí abrir um espaço maior para a gente incluir mais gente aí ao longo desses próximos meses. Time Thinkers que seja um canal para essa comunicação. Time Thinkers é global, Time Thinkers é governança na internet. E uma boa governança, né, para quem está fazendo um pouco de internet, clica aí, se inscreve no canal para que a gente possa espalhar mais essa mensagem para todo mundo que possa se interessar. É isso, grande abraço, até o próximo episódio do Time Thinkers. Vamos viajar no tempo.